Olá a todos, que mais uma vez busca o conhecimento, busca a verdade, busca o entendimento de tudo que querem saber. Hoje eu quero falar de uma belíssima experiência que tive junto aos conselhos, os pilares da criação. Só que antes, eu quero fazer um regresso. Um regresso no meu passado, um regresso nas coisas que aconteceram na minha vida, um regresso para que vocês possam entender qual é a dimensão de tudo isso. Quando eu nasci numa família de um berço muito pobre. Em outras palavras, desfavorecido financeiramente. Na época, eu vivia com a minha mãe, não tive a oportunidade em vida de conhecer o meu pai. Em um certo período da minha vida, a minha mãe não teve mais condições de cuidar de mim, e uma tia pediu que a minha mãe passasse para ela a mim de papel passado. A minha mãe não aceitou passar essa responsabilidade do papel passado para essa minha tia, e ficou acertado que essa minha tia cuidaria de mim até que a minha mãe reestabelecesse. Quando eu fui morar com essa minha tia, numa cidade chamada Ribeirão das Neves, que era uma zona rural, na verdade, lá eu tive todo o conforto que uma criança pode imaginar. O meu tio, que hoje não se encontra mais no primeiro plano, ele era dona de uma mercearia e também era dono de um bar. E ainda era gerente de uma fazenda que criava cavalos, de um aras. Então eu tive a minha infância e vivi ela da melhor maneira possível naquela época. E quando eu fui morar com eles, eu tinha apenas 4 anos de idade. Depois, aos 11 anos de idade, eu deixei de morar com eles e fui morar com a minha avó. Passei por um processo turbulento da minha vida, onde iniciava outros tipos de pensamento, outros tipos de atitude devido à entrada para a adolescência. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade mesmo. Trabalhei com o meu tio um bom tempo como servente de pedreiro para ele. Sempre fui bem na escola. Tudo que se referia a matemática, química, física, biologia, tudo. A única matéria que eu não gostava, e como ainda nos dias atuais eu não gosto, é o português. Então o que acontece? Com 15 anos de idade, eu saí de casa porque eu tinha na minha mente que o homem que inicia a sua vida, ele não tem que sair de casa depois de velho. Ele tem que sair de casa novo. Eu encerrei a minha jornada de trabalho com esse meu tio, que tentou me moldar e me ensinar uma profissão, que é a profissão de um pedreiro. Só que na época eu era o servente dele. Eu não tinha interesse para esse ofício. Mas ele
sempre foi um bom profissional, como é também até nos dias atuais. Deixei de trabalhar com ele, fui trabalhar em uma farmácia, entregando medicamentos de bicicleta, porque eu conhecia toda a região ali do Santa Mônica, onde eu fui morar com a minha avó, e isso eu já tinha 13 anos de idade. Então eu trabalhava na farmácia das 6 até o meio-dia, de meio-dia até as 14 horas eu estudava, fazia os para-casas, os trabalhos escolares, e na época existia um horário que era das 15 às 19 horas, o horário para se estudar. Eu estudei numa escola chamada Batista Santiago, que fica no bairro Santa Mônica, que é uma excelente escola. Quando eu saía da escola às 19 horas, eu voltava para a casa da minha avó, onde eu residia com ela. Dali, eu ia dormir numa oficina mecânica, tomando conta da oficina. Quando eram os finais de semana, eu empenhava a mesma função, trabalhava na farmácia no período do dia, no período da tarde eu panfletava por um supermercado que tinha na região, hoje não existe mais, que é o supermercado Quibamba, que fica próximo ao final do antigo 1207B, no bairro Santa Mônica. E nesse período da tarde, aos finais de semana, eu ocupava esse meu tempo entregando panfletos para esse supermercado. E à noite, eu dormia na oficina do Clécio, que foi uma pessoa que se tornou um grande amigo, eu levei para a vida inteira. Eu sempre fui uma pessoa reservada e não pão dura. Eu sempre fui uma pessoa economista, certo? Eu sempre busquei economizar, nunca esbanjar o dinheiro. E na época, todos os finais de semana, eu fazia o sacolão para minha avó, comprava batata, tomate, cenoura, fruta era só maçã e banana mesmo. E o Humberto, que era o dono do varejão, ele me emprestava o carrinho de mão dele, a esposa dele que escolhia as coisas para mim, eu levava e entregava para minha avó e ela ficava muito satisfeita com isso. Quando eu completei os 15 anos de idade, eu tive a oportunidade de estudar em uma instituição não governamental para crianças carentes, mas é aberta para todo o público. Fiz os testes necessários para isso e ingressei na Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo, que fica em Ribeirão das Neves. Lá a minha posição era a posição de um semi-interno. Eu estudava na parte da manhã, na escola normal, e na parte da tarde eu estudava na escola que era a oficina. E lá eu fiz 2 cursos, que foi o curso de torneiro mecânico e o curso de bobinagem. Para quem não sabe o que é bobinagem, é o profissional que é instruído a consertar motores, seja de máquina de lavar roupa, seja motor de arranque de veículo, motor de máquina de costura, todo o tipo de motor nesse sentido que seja elétrico fica incumbido a esse profissional que é o bobinador consertar. E a profissão de um torneiro mecânico, ela é executada, né, na sua tarefa, onde você se torna um profissional que tem o treinamento para recondicionar uma peça que esteja estragada, e se não for possível recondicionar essa peça estragada, você é um profissional que se torna capacitado de refazer essa peça partindo do zero, traçando aí todas as suas medidas. Quando eu fiz os 17 anos de idade, eu ingressei na fileira militar, né, pelo alistamento militar na época. Como qualquer cidadão, eu me alistei. E quando eu passei por todos os testes e já ia ingressar, eu tive a felicidade
de me tornar um militar, porque é isso que eu buscava. Concluí o meu segundo grau completo, nunca tive uma recuperação, nunca tive notas baixas, sempre o meu histórico ele foi de bons aproveitamentos. Nesses dois cursos, tanto de torneiro mecânico como de bobinador na Cidade dos Meninos, foram executados com perfeição e lá eu tinha sido destaque. Recebi uma bolsa para aperfeiçoar um dos dois, a minha escolha no Senai, foi onde eu aperfeiçoei, me tornando um operador de torno CNC. Depois, com 18 anos, você tem que sair da Cidade dos Meninos, né? Eles se tornaram desejosos para que eu ficasse como instrutor do curso de tornearia, só que o meu objetivo era o Exército Brasileiro. Eu ingressei na fileira militar por meio de alistamento. Depois de alguns meses, eu fiz provas internas, passei com êxito e dei continuidade no quadro superior dentro da fileira militar. Daí a minha jornada ela foi totalmente diferente. Eu tive a oportunidade de me tornar instrutor, sempre fui um militar ativo, gostava de todos os dias vestir a minha farda de frente para o espelho, sentia muito orgulho, como sinto até nos dias de hoje, apesar de ter já sido colocado na reserva, mas de sempre anexar os meus brevês dos cursos que eu tinha com muito êxito, com muita dedicação, com muita força de vontade, feito para expandir a necessidade da qual o meu país, em um futuro próximo, onde o mesmo precisaria dos meus serviços e eu me tornasse ali apto a exercer com louvor e glória. Nesse período, eu tive uma outra experiência que foi o casamento, certo? Porém, o meu casamento era um casamento mais voltado para a amizade. Eu sou uma pessoa que eu não tenho importância e nem vocação para a prática sexual. Eu não sinto falta de sexo, eu não gosto de sexo, como já deixei explicado algumas vezes, e para mim isso não faz diferença nenhuma. E quando eu conheci a minha ex-esposa, nós conhecemos um grupo de pessoas assexuadas, onde nós decidimos juntar, em outras palavras, os panos para que pudéssemos viver, né? E para que ela não tivesse, melhor dizendo, para que ela não perdesse os direitos constitucionais do casamento, nós casamos, porque se em outra hora eu viesse me acidentar no trabalho, ela se tornaria e teria direito à minha pensão. Então ela se tornaria pensionista do meu soldo e teria todos os benefícios que até nos dias de hoje eu tenho junto à fileira militar. Gozo de todas essas prerrogativas. Passou-se o tempo, a nossa amizade era tanta que, como amigos, a gente discutia, a gente brigava, mas a gente não se tocava. Tanto é que eu dormia numa cama, ela dormia em outra, e a gente vivia ali da melhor maneira possível. Mas o tempo, ele é senhor de si mesmo, e nós decidimos não continuar mais convivendo, mas mantendo a amizade. Eu optei pelo divórcio, me encontrei divorciado, tudo que ela tinha direito ela recebeu. Nós tínhamos um apartamento que foi vendido e ela recebeu a parte que era de direito dela. Daí eu segui minha vida, ela seguiu a vida dela. Tenho uma amizade por ela, como antes, mas os caminhos, eles se separam, certo? E daí para cá,
Eu fui uma pessoa que, humanamente, procurei me reservar na vida, não permitindo que qualquer pessoa entrasse na minha vida. Me reservei ao máximo que eu pude, certo? Porque eu não concordava em dar o direito de outra pessoa opinar naquilo que eu quisesse fazer. Eu fui vivendo um dia após o outro e, devido ao contínuo estresse dentro da fileira militar, eu já não me alimentava direito, eu já era uma pessoa assim que ficava totalmente voltado para o empenho na área militar, dentro das minhas responsabilidades. Em todas as unidades operacionais que passei, eu, com muito louvor e com muita honra, me tornei destaque perante aos meus comandantes. Passou-se o tempo, eu descobri que eu estava doente, mas antes de a doença ter alcançado a minha vida, eu tive uma alegria muito maior, que foi um grande benefício que eu recebi na vida proveniente da minha sorte, né? E dali, com esse dinheiro que eu ganhei, eu fiz alguns investimentos junto à Caixa Econômica Federal, alguns investimentos junto a um outro banco que é privado, que é o Itaú, e dali eu vivia somente com o meu soldo. E do meu soldo, na época, eu tirava somente um salário mínimo dele para viver. O resto eu sempre economizava, mesmo tendo o dinheiro que eu havia ganhado. Foram 120 meses de investimentos, que totalizaram 10 anos, e daí eu alcancei outros mercados dentro do parâmetro financeiro de investimento. Eu fui adquirindo algumas coisas, né? Fui adquirindo algumas coisas. E nesse meio tempo, eu adoeci, tive câncer, mas eu sabia que alguma coisa, em algum momento, ia acontecer na minha vida para melhor. É interessante eu fazer só esse pequeno resumo para você que me acompanha. É simplesmente um resumo, porque tão breve eu vou estar fazendo um pequeno vídeo de aproximadamente 1h30, mostrando os lugares por onde passei, os batalhões por onde eu servi, como o 4º Grupo de Artilharia Antiaérea, como o 12º Batalhão de Infantaria e como o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Como também vou fazer uma tomada onde eu estou ali com os meus amigos, com antigos professores da época do ensino fundamental e do ensino médio, e uma tomada também lá na Cidade dos Meninos, conforme mencionado. Então eu estou falando isso para que vocês possam aguardar o desfecho de tudo isso. O tempo passou, logo que eu descobri que estava doente. Eu não perdi a esperança de querer viver, mesmo o meu oncologista, o Dr. Rodrigo, ter dito que eu deveria viver os melhores dias da minha vida, porque não havia mais recurso na medicina que pudesse tratar o meu problema, em vista que o câncer ele estava ofensivo, ele era maligno. E o tumor estava no estômago, no fígado e no intestino delgado. Mesmo assim, mesmo com o conselho do meu amigo, que era o meu oncologista, né, Dr. Rodrigo, eu procurei viver os melhores dias da minha vida. Eu procurei viajar para os lugares que era do meu interesse.
Eu estava já afastado pelo Exército Brasileiro, porque eu não podia empenhar a minha atividade dentro da arma, e ali eu esperava somente uma hora que eu viesse dar uma crise e essa crise fosse fatal e me levasse a óbito. Talvez, para algumas pessoas, isso aí pode parecer mentira, isso pode parecer balela. Muitas pessoas falaram que eu usei o Exército Brasileiro para ter uma referência de credibilidade. Outras pessoas acharam que eu estava mentindo e muitas ainda continuam achando que eu estou mentindo em relação a tudo isso. Mas, para aquelas pessoas que têm me ouvido desde o primeiro vídeo até esse vídeo de número 81, sabe que até aqui eu nunca pedi a nenhum de vocês que são os meus ouvintes para acreditar em nada que eu falo e nem seguir nada que eu falo. Acredita quem quer e segue quem quer, correto? E decorrente a essas tempestades que a vida nos proporciona, como em diversas situações, seja ela sentimental, seja ela financeira, seja ela de saúde, enfim. O importante é você saber de onde você veio e ser humilde para reconhecer. O importante é você se valorizar. As pessoas que não se valorizam, elas acabam ouvindo as críticas das outras pessoas. Esse é o grande mal da sociedade. É você se preocupar com o que o outro está falando, com o que o outro está pensando. Você não tem que ser assim. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito ignorante. Eu não tinha paciência para nada. E esse foi um dos fatores que contribuiu para que eu adoecesse mais rápido. Esse foi um dos fatores que contribuiu para que eu me isolasse cada vez mais no meio da sociedade. Mas quando eu parei e assustei quando vi que estava doente e que ali naquele momento não havia recurso para mim, eu simplesmente não entendia o que estava acontecendo. Nessa época, como qualquer outra pessoa, eu tinha escolhido uma religião, eu tinha ido para o cristianismo, que não me serviu de absolutamente nada, e são tempos que eu fiquei nessa religião, nesse tipo de crença, que eu gostaria de recuperar esse tempo perdido que para mim não valeu de absolutamente nada, pelo contrário. Me fez me tornar conservador, acreditando que eu era melhor do que as outras pessoas, acreditando que havia para mim um céu e que o restante fosse se fuder no inferno. Mas quando eu precisei do personagem que impulsiona essa religião, eu fui devoto, orei, jejuei, subi aos montes. Quando falava que em tal congregação ia aí um pastor fogo puro, lá estava eu, procurando a minha cura, sem entender o que estava acontecendo. Porque como qualquer pessoa que esteve ou está na mesma situação, ela começa a fazer os questionamentos porque ela tem direito disso. E quando eu vi que eu emagrecia e ficava só a capa, o pó da rabiola, eu lembrei dos lugares que eu estive, passei por todos os lugares novamente, e eu gostaria de ter fechado com chave de ouro, como eu fechei e ao mesmo tempo abri, que foi de estar na Serra do Canastra. Para muitos, Serra do Caraça.
Fui na rodoviária de Belo Horizonte, comprei minha passagem, embarquei no ônibus da Gontijo. Na época existia paradas ao longo do trecho da 262, onde desembarcava o passageiro e embarcava o passageiro. Eu ficava ali, descia por um trilho e entrava mata dentro. E eu fui nesse dia, porque era um lugar que eu já havia estado outras 23 vezes, fazendo acampamentos e estando mais próximo possível da paz, da natureza e em comunhão comigo mesmo. Cheguei ao lugar onde sempre eu levantava acampamento. E ali, como todos vocês já estão careca de saber, eu fui visitado por duas tipologias provenientes de Sirius B, que se apresentaram para mim. Ao me tocar, permitiu que eu entendesse seu palavreado. Falou para mim promessas que das quais todas se cumpriram. Me mostrou uma nova diretriz para a vida e me educou para que eu pudesse ser uma pessoa melhor. Quando aquela esfera prateada descia do céu diante dos meus olhos ali, ela descia para me libertar dessa desgraça que se chama religião, dessa desgraça que se chama mundo, dessa desgraça que se chama ideologia. Quando me foi apresentado aquelas duas tipologias, uma medindo 3,5 metros e a outra medindo 3 metros, quando eles sorriram para mim, hoje eu entendo que eles estavam sorrindo porque naquele momento uma nova porta abria na minha vida. Um novo sentido para a vida. De saber que de fato eu nunca estive sozinho. Quando eu voltei para a BR-262 e andei desnorteado pela BR, e os veículos de grande porte, de médio porte, passavam por mim buzinando porque eu estava sujo, desnorteado, não sabia para onde ir, uma força maior me impulsionava, mas eu não sabia onde eu iria chegar. Quando aqueles patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal me interceptou e me identificou e me levou em um lugar que hoje podemos dizer que fosse uma UPA, mas na verdade era um posto de saúde avançado. Em outras palavras, uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Quando eles me deram um banho ali e me fizeram perguntas e eu não soube responder a eles porque eu não conseguia falar até a chegada do meu grande amigo e grande pai, que hoje é um general de divisão, mas na época ele era um coronel. Nesse período eu sabia que aquele silêncio seria o silêncio que eu deveria manter perante a incredulidade da humanidade. E é o que muitas pessoas que são contactadas, como eu fui e ainda continuam sendo contactadas, não através de projeção astral, mas através de experiências físicas, reais e verdadeiras. Aquele silêncio ali forçado foi para me mostrar que um dia eu poderia falar. E esse dia chegou há 1 ano atrás, praticamente, onde eu comecei a contar toda a minha narrativa. Na primeira vez, no primeiro dia, na primeira hora
que ali diante do meu grande amigo e comandante coronel, quando eu falei para ele tudo que tinha acontecido naquele momento ali onde eu estava, ele disse para mim assim: olha, não comenta isso com ninguém, porque independente do seu problema, da sua doença, existe ainda uma esperança, porque nem tudo os médicos sabem. E eu quero que você se torne ativo novamente como você era. Eu quero que você se torne novamente aquele militar operacional que nós temos. Aquele militar operacional formador de tropas. Aquele militar operacional incentivador. Nós estamos cientes do que você está nos reportando. Só que nem tudo convém falar. Eu me lembro que eu falei para ele assim: coronel, como ficar calado? Como não falar dessas maravilhas? Como não mostrar que não estamos sozinhos nesse mundo? E a minha mente ali naquele momento pipocava. Fui levado para o 12º Batalhão de Infantaria. Fiquei ali em observação alguns dias. Passei por psicólogos. Passei por um psiquiatra. Que na verdade um psiquiatra ele é um psicólogo. A única coisa que diferencia o psiquiatra do psicólogo é que o psicólogo ele não pode te receitar medicamento. Já o psiquiatra ele pode, mas eles têm a mesma função. Só essa é a diferença, mas ambos são os mesmos profissionais. Ali, naquele dia, a tenente, que era a minha psicóloga, ela falou para mim assim: olha, para mim o senhor está normal, mas, como de praxe, eu vou te indicar ao psiquiatra. E o meu psiquiatra era um oficial superior, a minha patente na época, e ele ouviu toda a minha narrativa. Mas para que ele ficasse confortável no trabalho, eu narrei desde a minha infância até aquele momento que eu estava ali na frente dele. E ele virou para mim e falou comigo assim: olha, eu vou te receitar alguns medicamentos para que você possa dormir. Esses medicamentos não vão influenciar em nada no desenvolvimento do seu tumor, mas é só para você relaxar. E depois da manhã a gente recobra essa mesma conversa. E todas as vezes, pessoal, que eu chegava ali diante do meu superior, do psiquiatra, ele pedia para que eu repetisse a mesma história. Eu sempre repetia a mesma história. Ele reportou isso ao comando, e o comando reconheceu que não havia nenhum problema mental. Passei por diversos processos onde tentaram identificar qualquer possibilidade de uso de entorpecentes e nada foi encontrado, porque eu nunca fiz uso de drogas na minha vida. Eu nunca fui fraco. Eu nunca culpei a sociedade. Eu nunca culpei a minha família. Eu nunca desvalorizei o meu caráter para me fundar nas drogas. Eu nunca me justifiquei para dizer: eu sou um cachaceiro, eu sou um drogado, porque a sociedade é culpada, porque minha família é culpada. Não, eu nunca fiz isso. E muitos, para se justificar, falam isso. E eu, ciente de todas as coisas, eles me levaram em casa. E esse coronel ele falou comigo assim: olha, como você vai entrar para a reserva,
Escreve tudo que você me contou. Narre tudo aquilo que você me contou. Deixa registrado. Porque talvez você não tenha tempo para falar, devido ao avanço da sua doença. E naquele dia, eu fiquei refletindo. Eu tinha um apartamento muito bom na época. Vendi esse apartamento depois de 2 anos, após ter acontecido no ano de 2009, eu vendi o apartamento e comprei um outro onde eu resido hoje, no Belvedere. E onde também estou residindo, lá no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. Próximo a uma favela que se chama Pedreira Prado Lopes. Nesse período, eu aguardei a promessa que eles haviam me feito. E quando isso sucedeu, da segunda visita e da terceira que me levou para fora do corpo planetário, onde eu fui levado na base lunar e vi coisas grandiosas que fica difícil de descrever a vocês. Como eu digo, palavras nos limita a falar da verdadeira essência de toda a beleza que existe lá fora. Dali, como todos já sabem, fui ao sistema de Sírius, conheci o planeta Galamiak. E lá no planeta Galamiak, fui apresentado a Gnashete, que já cuidava de mim muito antes de sequer eu nascer, quando eu ainda era um fragmento. Depois desse encontro e depois da cura que eles me deram, depois de toda a sabedoria que eles me deram, depois de ter conhecido Arnetoliel, Atilio, Mireconoab, Acá, depois de ter sido presenteado com todas as simbologias de Zamaniel, depois de ter ido fundo no espaço, depois de ter sido levado no passado e ter sido levado no futuro, a cada ida minha fora do corpo planetário, eu sabia que a minha volta seria diferente. Se você me acompanha desde o primeiro vídeo, você sabe que até aqui eu tenho prestado conselho a quem quisesse ouvir. Não que necessariamente você tenha que ouvir. Jamais. Você tem no YouTube músicas, você tem no YouTube culinária, você tem no YouTube filmes, você tem no YouTube jogos. Você não precisa me ouvir. Mas se você quer ouvir, o mesmo conselho que eles me deram, e a mesma liberdade que eles me deram, é que eu estou tentando proporcionar a todas as pessoas que de boa vontade querem ser pessoas diferentes. Para mim, como vocês mesmos me são testemunhas, tanto lá no grupo do Facebook como aqui, eu nunca, referindo ao meu passado, onde eu tenho certeza que não aconteceu, nunca, aqui e nem em qualquer um outro lugar, nem da vez que eu me reuni com o pessoal de um outro grupo, em um parque ecológico em Belo Horizonte, conforme eu mencionei, nem lá perante eles, nem aqui perante vocês, que estão lá no grupo, ou os que estão no anonimato, nunca eu falei mal de ninguém, nem mal de grupo algum, porque pouco me importa. As pessoas que se preocupam em se justificar é que apontam os dedos para as outras pessoas. Eu não tenho que me justificar perante ninguém. Como você que me ouve,
não tem que se justificar perante ninguém. E o lindo de tudo isso é saber que você tem uma mente livre, tem um coração livre, tem sabedoria suficiente para montar, planejar, orquestrar o seu próprio caminho. As pessoas que são os adeptos à ufologia, quando ouve relatos como o meu e ensinamentos como esse que eu estou proporcionando a vocês, eles começam a questionar. Eles começam a dizer que isso está virando uma religião. Porque, infelizmente, essas pessoas, elas só estão ficcionadas no desejo de ver luzinhas no céu, em entrevistar possíveis contactados. Esses ufólogos, quando vê pessoas como eu e como outras tantas que tem por aí, incentivando a humanidade no ensinamento que eles nos passam, eles já dizem que isso está fora, porque isso está se tornando uma religião e que não é dessa forma que as coisas acontecem. Então, de que forma acontece? De que forma acontece? Quando um grupinho de ufólogos se reuniu comigo na minha fazenda, eu expliquei para eles muitas coisas antes que eles pudessem ver as manifestações pelos quais eles testemunharam. Mantenho contato com eles até hoje. Alguns deles realmente até me apresentou a sua carteira de trabalho, me provando que trabalhava em uma determinada revista. Outro me mostrou que é um pesquisador. Na época ele trouxe até bastante documentos de contactados, né, entrevistas através de fita cassete, inclusive. Hoje nós temos o DVD, nós temos o pendrive, mas essas fitas antigas ele não passou nem para o DVD, nem para pendrive, ele não digitalizou essas fitas, justamente para me provar que há muito tempo ele faz essa pesquisa. Só que quando eles viram a manifestação de uma nave espacial a uma distância de 20 metros de altura, cobrindo praticamente quase toda a propriedade, onde eles puderam até ver a simbologia anexada, desenhada na fuselagem da nave, quando eles puderam ver os que habitam as estrelas em carne e osso, não através de uma projeção ilusória nem holográfica, mas em realidade, eles ficaram perplexos, como outros que já estiveram comigo. Recentemente, eu conversando com eles, por telefone, eles falaram comigo assim: o meu sonho é ter essa experiência novamente. Eu abro mão de tudo que eu falei, eu abro mão de tudo que eu escrevi, eu abro mão de tudo que eu falei nas palestras de forma errada para as pessoas. Só que eu tenho vergonha de reconhecer tudo isso e perder as pessoas que prestigiam o meu trabalho. Eu falei com ele assim: olha, siga a diretriz verdadeira que existe em você. Não precisa você se justificar para as pessoas, mas nas próximas palestras, comece a falar aquilo que você viu, comece a provar às pessoas aquilo que você testemunhou. E durante a sua
aula, durante o ensinamento, durante a palestra, naquele momento comece a reconhecer os seus erros. Olha, eu achava isso e vi que não era. Isso não vai tirar a sua credibilidade, pelo contrário. As pessoas vão se achegar mais a você. Quando você abre a internet, você vê milhares de testemunhos. Você vê pessoas falando que foi abduzida, que foi molestada, que foi estuprada. Você vê pessoas que falam que foi em outros planetas. Você vê pessoas que falam diversas coisas, mas eu te pergunto, o que elas ensinam? Nada. Você vê pessoas falando que é reencarnação de extraterrestres. Você vê pessoas falando que os pleiadianos é de um jeito, os arcturianos são azuis. Você vê as pessoas ali falando. E quando eu olho aquilo, eu falo, poxa, o que essa pessoa está falando? O erro maior do ser humano é ele tentar reproduzir o testemunho da outra pessoa. Aí vira aquele repeteco generalizado. Aí vira todo aquele enrosco. Aí você vê pessoas falarem que faz projeção astral, que faz isso, que faz aquilo outro. Mas quando essa pessoa passa uma mensagem, ou ela tenta passar essa mensagem, como eu vi o testemunho de uma moça que diz fazer projeção astral, ela passa uma mensagem criticando as outras pessoas, apontando as outras pessoas, ironizando o trabalho de outras pessoas. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo, que mentor é esse? Que conselheiro é esse? Que pilar da criação é esse? Que na sua ida em astral te ensina a combater as outras pessoas, criticando e não respeitando a liberdade de expressão da outra. O que você mais vê, para você que é inteligente e já procura saber desse assunto há muito tempo, procura ver essas pessoas. Outras já são mais acanhadas, têm medo de se expressar da maneira que deve se expressar porque tem medo da crítica. Outras tentam combater sem o mínimo de conhecimento. Diariamente as pessoas ficam ali mandando vídeo no meu inbox. Olha, Henrique, dá uma olhadinha, o que você acha? Eu não acho nada. E nem quero achar. Nem quero achar. Essa é a verdade. Porque tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu ouço deles, todo o carinho que eu vejo que eles têm pela espécie humana e todo o desejo, toda a boa vontade que eles têm de procurar a nos mostrar o caminho certo e nos mostrar que nós é que somos responsáveis pela nossa libertação através da expulsação dos dogmas que nos prenderam há muito tempo, que herdamos da nossa família, que compartilhamos com os nossos amigos. Eles tentam mostrar à humanidade a melhor maneira, o melhor jeito. Aí, algumas pessoas, por culpa de muitas, e essas poucas pessoas começam a apontar, dizendo que isso é uma religião, que é a religião da nova era.
Deixe as pessoas falar mal de você. Deixe as pessoas zombarem daquilo que você acredita. Deixe as pessoas dizerem que as coisas não são fáceis. Caminhe olhando para você mesmo. Caminhe olhando para o seu interior e sabendo que você é observado, que você tem um Criador maravilhoso, uma Criadora maravilhosa, que você tem autoridade sobre a expansão da natureza. Seja feliz. Nunca, nunca se preocupe com o que estão falando de você. Mas olhe quem está falando de você. Aí você vai ver que a pessoa ou as pessoas são falsos moralistas, que já tiveram problemas na vida e que não conseguem enxergar o sucesso que outra pessoa está tendo porque ela mesma é fracassada. Mas ela tenta mostrar para as pessoas que ela está numa boa condição, quando na verdade não está. A humildade do homem não está resumida na sua casa, nem na sua roupa, nem no seu carro, nem na sua condição financeira. A humildade do homem está resumida no seu caráter, no seu valor moral, na expansão que ele cria dentro de você, não projetando prejudicar a outra pessoa. Isso é o ensinamento do conselho dos pilares da criação. Olhar para dentro de si, analisar os seus erros, se perdoar e nunca questionar a outra pessoa. Nunca. Você que tem aí 40, 50, 60 anos e que acompanha o meu trabalho, você é uma pessoa experiente. Você já passou por vários caminhos. E veja você se não enquadra essas pessoas infelizes, impertinentes, solitárias. Nesse quesito que eu estou dizendo. A pessoa infeliz, ela sempre vai se preocupar com o que o outro está dizendo. Ela sempre vai querer apontar o dedo para outra pessoa. Ela sempre vai se intitular sendo o herói da pátria. Ela sempre vai sair em defesa, sendo que ela mesma é a maior prejudicante, sem saber que ela mesma é prejudicial. Quantas e quantas pessoas passaram por minha vida? Quantas e quantas pessoas eu vi criticar as outras pessoas, e quando você olhava para a vida dessa pessoa, a pessoa era infeliz. Você já viu alguém feliz falar mal da outra pessoa? Você já viu uma pessoa feliz, realizada, desejar a desgraça para outra pessoa? Mas a pessoa infeliz, a pessoa derrotada, a pessoa desgraçada, a pessoa que é maldita em todos os seus caminhos, ela sempre vai querer se levantar contra qualquer pessoa. Quantas vezes você
no seu erro tentou prejudicar o seu vizinho. E no momento que você mais precisou, ele estava ali para te acolher. Foi ou não foi? É para você mesmo aí, ó, que está me ouvindo. Quantas vezes você levantou falso testemunho do seu melhor amigo, aproveitando as oportunidades e depois se arrependeu? Já reconheceu isso? Quantas vezes você, misturando-se com outras pessoas, você foi incentivado e se tornou combustível para alimentar a crítica de outras pessoas em relacionado a muitas? E depois você parou e falou, poxa, por que eu fiz isso? Por quê? Há um tempo atrás, eu fui levado sozinho na presença dos pilares do universo Pai e da natureza Mãe. Quando eu conheci ali o primeiro ser chamado Azil, conheci Sulir, Virep, Nutilif. Quando eu estive ali na presença deles, quando eu conheci ali Silar, Kark, Zineliale, Leriel, sendo que Azil tem para si Silar, Zulir tem para si Kark, Virep tem para si Zeneale, e Nutilif tem para si Leriel. Quando ali na presença deles, longe de Agnachet, longe de qualquer um que me acompanhou em suas viagens, onde fui convidado a ir com eles e eles me levaram, onde eles acompanharam também as minhas viagens, convidada por outras tipologias. Quando eu vi a primeira geração de oito tipologias, que são os primogênitos, e a segunda geração, que são os Anutirix, e a terceira geração, que são os Nefelop, e a quarta geração, que são os Canalimetrio, e a quinta geração, que são os Perlofer, e a sexta geração, que são os Chuvliacás, e a sétima geração, que são os Zaperditop, e a oitava geração, que são os Drageron. Quando os principais de cada geração, da primeira à oitava, ali, na minha presença, e diante de mim, contemplando toda a grandeza, toda a imensidão, melhor dizendo, toda a dimensão, todo o poder que fluía do Criador, da Criadora, para eles, e vendo que eles podiam se tornar na forma que eles quisessem se tornar diante dos meus olhos, o primeiro ser, Azil, o segundo ser, Sulir, o terceiro ser, Virep, e o quarto ser, Nutilif, em uma única voz me dizia: se a sua espécie, que se tornou herdeira da sabedoria, buscasse o entendimento, não haveria guerra, não haveria morte,
não haveria desespero. Se a sua espécie reconhecesse o valor que cada um tem, poderiam conhecer a essência do amor e do companheirismo. Mas como falamos na boca de Arne Toliel dizendo que o amor é conquistado, o amor é merecido, o perdão é merecido, o perdão é conquistado? Mostramos a todas as espécies, desde a criação, que ela tem dois caminhos a se seguir. E esses caminhos se ramificam dependendo da dificuldade que ela própria colocar no seu caminho. Ou seja, você e eu, nós temos dois caminhos. Somos nós que ramificamos outros caminhos procurando as respostas que está à nossa frente. E nós não enxergamos isso. Quantas vezes, nesses pequenos e simples áudio-vídeo, cheios de erros de português, cheios de interpretações erradas, onde eu erro muito nas palavras, pela minha dificuldade mesmo, porque eu nunca gostei da matéria do português, sempre fui ruim nas conjugações verbais, sempre troquei o S pelo C cedilha, melhor dizendo. Quantas vezes, da melhor maneira possível, eu disse para todos, toda vez que eu vou, é para aprender, para que eu mesmo pratique e para que eu mesmo possa ensinar. Quantas vezes eu deixei de dar detalhes de nave espacial, de confederações, de tipologias, para poder fazer você focar no interesse maior, que é a sua libertação interior. Quantas vezes, caminhando na rua, eu presenciei as pessoas virando lixo, as pessoas chorando, as pessoas reclamando, e o meu desejo naquele momento, para aquela hora, era de falar para a pessoa assim: ei, para com isso. Esse caminho aqui é o caminho verdadeiro, porque é o seu caminho. E todo caminho que é seu, ele se torna verdadeiro desde que você não vá contra os princípios da moral, contra os princípios da sociedade, contra os princípios da moralidade. Aí você pergunta, por que você não falou para essas pessoas? Naquele momento, naquele dia, eu não falei. Mas quando chegou a hora, o Criador e a Criadora me deu uma nova chance e eu falei. E sabe o que as pessoas são hoje? Hoje elas podem destampar a panela da tua casa sem a necessidade de revirar o lixo. Hoje elas não reclamam mais, elas somente agradecem. E quantas pessoas perguntou qual é a sua religião? Eu disse, a minha religião sou eu. Eu sou o co-criador de tudo que eu quero. Eu sou o meu Deus. Eu sou a minha salvação. Eu sou a minha liberdade. Eu sou o meu direito. Eu sou o meu dever. Eu sou a minha vida. Eu sou o meu caminho. Eu sou livre e feliz. E sabe o que as pessoas diziam? Onde é que você aprendeu tudo isso, Carlos?
Uma certa vez, um general de exército, que é o general de 4 estrelas, ele me ligou de Brasília e ele falou comigo assim, sem formalidades: não me chame de senhor, não me chame de general, sem formalidades. Ele disse para mim: eu não quero mais viver. E você ouvir isso de um oficial general de 4 estrelas. E ele desligou o telefone. Eu liguei novamente, ele atendeu. E eu falei assim: general, por que o senhor desligou o telefone? Ele disse: porque eu pensei que você não estava ouvindo. Porque eu comecei falando, nem prestei atenção que você estava na linha. Eu falei: o que é que está acontecendo? E ele me reportou o que estava acontecendo. E eu prestei para ele o conselho. E ele me disse: é difícil de interpretar, mas fala a verdade para mim. Onde é que você aprendeu isso de verdade? Eu falei assim: pelo que eu estou vendo aqui, o senhor está me ligando de um telefone fixo. É um telefone sem fio? Ele disse que era. Eu falei com ele assim: sai para fora 1 minuto. Ele falou assim: eu já estou aqui fora, eu estou sentado aqui fora. O que você quer que eu faça? Eu falei: olha para o céu. Ele olhou. E eu falei: o senhor pode contar as estrelas para mim? Ele falou: de jeito nenhum. Eu falei: então olhe somente uma. Viu que quando você foca em uma única estrela do céu, cada vez que você fixa o seu olho nela, ela brilha mais? E ele falou: é, realmente. Estou olhando para uma estrela aqui, parece que ela está crescendo. Dá a impressão que ela é um pouco azul, um pouco laranja, branca. Eu falei: isso mesmo. Então quer dizer que a sua visão está ficcionada nessa estrela. Viu como ela cresce? Viu como ela brilha? Ele falou assim: vi. Perfeitamente. Eu falei: pois é. Assim é os conselhos dos pilares da criação. Quando você abre o teu entendimento e exonera toda a sua crítica e expulsa de você todos os dogmas desgraçados, eles são essas estrelas que sempre vai brilhar mais, sempre vai acrescentar algo diferente na sua vida. Mas eles nunca vão te pedir para compartilhar, porque a experiência general, ela é individual. Ele ficou perplexo. E quando ele veio em visita à 4ª Região Militar, ele quis me encontrar para que a gente batesse um papo olho no olho. Conversamos ali. E como ele, qualquer pessoa que me pergunta: como você sabe dessas coisas? É incrível tudo isso, porque isso vai além daquilo que eu já estudei, isso vai além daquilo do qual as pessoas que falam que foi abduzidas, que falam que foi projeção astral, tratam. Por que é diferente? Eu falo: eu não sei. Mas se você me perguntar por que é que sou diferente, é porque no momento mais desgraçado da minha vida, onde apesar de muito dinheiro, para mim ele não tinha nenhum valor, apesar de um bom apartamento que para mim também não tinha nenhum valor, os que habitam as estrelas, em um conselho infinito dos pilares da criação, permitiu que os meus olhos vissem, que os meus ouvidos ouvissem e que a minha palavra falasse, perguntando sobre todas as coisas. E sabe o que aconteceu?
Eu aprendi com Agnachete, eu aprendi com Arnetoliel, eu aprendi com Atilio, eu aprendi com Acar, eu aprendi com Mereconoabe, eu aprendi com Zamaniel e com outros tantos que dos quais falei. E quando eu estive na presença novamente dos pilares da criação, que são os 4 principais, que são os fundadores de toda a extensão dos mundos, na companhia do Criador e da Criadora, Azil, Sulir, Virep, Nutilif, junto com as suas respectivas esposas, vamos dizer assim para você entender, os primogênitos, os Nutirix, os Nefélope, os Calamiétrio, os Perlófer, os Chuvilhox, os Zapertop e os Drageron, sendo que cada um representa a expansão da primeira à 8ª geração, junto com o primeiro que foi criado, que é Azil. Azil me dizia assim: toda vez que ouvimos o seu conselho para a humanidade, porque ainda que você fale e uma pessoa só te escute, para eles já é a humanidade. Ouvimos o seu conselho para a humanidade. E toda vez que abre a sua boca para falar para a humanidade, você passa com perfeição o ensinamento que nós, do Conselho dos Pilares da Criação, distribuímos a todo o eixo de cada criação na sua expansão. E você, filho de Eleap, repassa com exatidão o ensinamento do nosso Criador, da nossa Criadora, os segredos da natureza, fala com verdade, com precisão acerca de Agnachete, que é a sua mãe, amiga e professora. E você ouvir isso do primeiro ser que foi criado pelo Criador e pela Criadora, onde os mesmos deu a ele e aos outros o direito da criação e os colocou na milésima dimensão ou milésima densidade. Densidade e dimensão é a mesma coisa. E você ouvir isso de um ser que só de espirrar e não colocar as mãos próximo ao rosto durante o espirro é capaz de destruir toda a criação, de tão poderoso que se tornou pelo Criador e pela Mãe Natureza, a Criadora. Você está na frente dele e olhar para a sua pele, para o seu corpo, e ver o seu corpo se formar em luz e a sua carne derreter, os seus ossos virarem pó, e você vê os pedaços da sua carne cair, e depois você ser reconstruído por eles e enviado ao seu planeta de origem, e ficar em êxtase de felicidade e alegria que perpetua até nos dias de hoje e perpetuará enquanto eu estiver aqui em Eleap, e mesmo depois que eu for de Eleap continuará sendo a mesma coisa. Aí você fala assim: poxa, quem vai ouvir isso? Quem vai acreditar nessas coisas? O seu desejo é gritar para o mundo, mas o mundo, ele não vai querer te ouvir. O mundo, ele vai propiciar a angústia, a ilusão, a ira, o ódio,
e as frequências ordinárias da energia Crop Canalé e da energia Enderil Ondou Aplep, que são energias negativas, energias que destroem aquilo que foi criado, essa energia que faz parte da criação, porque nunca se esqueça, todo mal ele vem para o bem. Aí você vê a espécie humana incentivada pela tecnologia, incentivada pelos segredos dos governos escuros, incentivada pela ideologia da moralidade, onde cada um protesta a sua fé, onde cada um diz que o seu Deus é o verdadeiro e o do outro é falso. Aí quando você se depara com essas pessoas, você vê que são fracas, imundas, e você vê ela querer falar da sujeira da outra pessoa, sendo que ela mesma está abarrotada de sujeira. Você vê o mal do ser humano que afasta daquele que lhe julga ser menor. Você vê o mal do ser humano quando em uma hora ele ganhava um salário mínimo e depois ele passou a ganhar míseros 5.000 reais e desfazer daquele que ganha um salário mínimo. Mas quando ele ganhava um salário mínimo, junto com o outro, ele chamava ele para beber, chamava ele para passear, chamava ele para compartilhar as coisas, mas porque ele ganhou um pouco mais, ele se acha o senhor de tudo. Você vê pessoas que eram amigas, que andavam na mesma bicicleta, mas porque o outro se deu um pouco bem na vida, ter um carro e o outro ainda andar de bicicleta, ser ignorado por aquele que tem carro. Infelizmente essas são as desgraças que acontecem. Aí cabe a você que está me ouvindo se entregar a essas desgraças. Afaste da pessoa que fala mal da outra. Não compartilhe de algo que você não entende. Não levante falso testemunho contra outra pessoa por estar sendo incentivado pela pessoa. Tome muito cuidado com isso. Não perca o caráter do seu brilho por uma falsa amizade. Afaste de tudo aquilo que te faz mal e de tudo aquilo que você está vendo fazer mal para outra pessoa. Seja você mesmo. Nunca se esqueça. Você, mulher, que critica a outra mulher, que se enciuma porque a outra mulher está se vestindo bem ou está se maquiando melhor, olha a sua vida. Olha o que você teve até ali. Você, homem, que se distanciou do seu colega, do seu amigo, porque você teve um pequeno salto na vida, tome cuidado. Tome cuidado. Não pratique e não participe dessas desgraças que só foram feitas para destruir o caráter humano, ocasionando uma disputa que para muitos é infinita, quando na verdade é finita, porque tudo tem um fim. Aqui eu me despeço de vocês, prestando mais uma vez o conselho dos pilares da criação. Se quiser ouvir, não só ouça,
mas guarde no teu coração. Guarde na sua centelha de vida e pratique para a sua vida. Se tiver numa roda de amigos e ver um dentre eles falar mal da outra pessoa que também é seu amigo ou que você não conheça, fique calado, não participe dessa desgraça. Se você vê uma pessoa criticando a outra, te tomando opinião, fique calado. As pessoas de consciência plena e pura caminham só, compartilham com todos e são gozadas de grande sabedoria. Muito obrigado por você ter me ouvido. Um beijo enorme no teu coração. E até o próximo vídeo.